Olá, nós somos o Daqui Pra Lá. Estamos de volta dos mortos. É verdade, acho que mais ou menos 1 ano e meio sem conseguir gravar. 2 anos, não? Não, pela última postagem, quase 2 anos. Bem-vindos ao calor infernal de Petrolina. Estamos todos suados dando um reparo. Nesse programa a gente vai tentar conversar um pouquinho sobre grunge, né? O grunge. Todo mundo aqui é fã de grunge. É isso aí. A gente vai meio que tentar dar o start assim, falando sobre os 25 anos do In Utero, né? Que é um álbum que acho que só eu falo aqui que eu gosto muito do álbum, né? Mas a galera vai explicar por quê. Eu prefiro ainda o Nevermind, não tem jeito. Não adianta você vir com In É Utero. unanimidade o Nevermind, porque é um álbum com uma qualidade excelente, músicas muito boas e sem falar no peso, né, que foi para não tanto quanto somente musical, mas o peso que foi para o lançamento do grunge como estilo de vida, estilo musical e estilo de roupa também, né? Que foi aí que a galera começou a conhecer mais o estilo de Seattle, teve as camisas de flanela. Aqui não dá pra gente usar camisa de flanela porque é um calor. É muito grande. E o Nevermind é aquele álbum que você coloca pra ouvir e ouvir ele do começo ao fim. Não é aquele álbum que você vai dizer, essa música aqui eu vou pular, é chatinha. Não, é aquele que você dá pra ouvir do começo ao fim. O outro também, que só José concorda, esse menino aqui que é o do Contra não concorda, é o Bleach. Bleach pra mim é... Bleach foi, na verdade, Bleach foi um dos... Acho que foi o... Eu ainda ouvi um pouco antes do Nevermind. Foi assim, digamos, foi na hora que o Nirvana despontou. E foi ali que deu pra ver que aquele estilo que eles tocavam, aquela sonoridade, ela tinha condições de, digamos, arrebanhar mais seguidores, mais ouvintes. Isso. Não, com certeza. Não, eu também acho, em termos de sabe, assim, o que foi de fato o estouro, o Nevermind é um álbum mais importante. Eu lembro a primeira vez que eu escutei o vinil do Nevermind em casa, sabe? Aquelas caixas gigantes assim, quando eu botei pra escutar, eu falei, eu com 14 anos, eu falei, caraca, bicho, tipo, é isso que eu quero escutar pro resto da vida. Eu falei, esse álbum é... Mas eu gosto muito do In Utero porque ele mostra uma evolução muito grande da banda. Porque assim, foi o álbum seguinte ao Nevermind. Então assim, quando só o Nevermind, que sabe, tem outros álbuns fantásticos também, tem o mesmo ano, né, o Black Album do Metallica, os dois Use Your Illusion do Guns. Então assim, o Nevermind me deu um chute no pé na porta. Chegou com o pé na porta e soco na cara. 91 foi o ano da música, assim, do rock, do metal, do alternativo. Do alternativo, principalmente, né? Inclusive, teve o Tim do Pearl Jam, né? Foi, exatamente. É um álbum histórico também. Teve o álbum do R.E.M. também, que tem Losing My Religion, que eu esqueci o nome do álbum agora. Que é Estamos todos esquecidos. De 91 também. Out of the World, se não me engano. Isso. Out of the World. Esse álbum é muito bom. Então, Que diga foi? aí alguma coisa. Pronto, vamos falar aqui agora dos 25 anos do In Utero, né? Que foi o último álbum de estudo do Nirvana, que muitas pessoas até pensam que o último álbum que foi lançado, ainda com Kurt Cobain em vida, foi o Unplugged, mas não foi. Ele gravou um Unplugged tudo na MTV, mas ele só foi lançado após a morte. Aí, lógico, então fica como o último álbum gravado dele, lançado com ele em vida, o In Utero. Bem, o In Utero, a gente pode destacar, né, logo a música de trabalho, que foi Red Shaped Box, que foi assim a música que até em certo momento demonstra uma questão não só musical, mas uma questão até mesmo da mente de Kurt Cobain, porque tinha toda aquela estrutura no videoclipe também da caixa em formato de coração, ou seja, algum local onde se guardava tudo, sentimentos, tudo ali. E também a própria sonoridade da música, que é uma sonoridade um pouco mais soturna. Inclusive, foi lançada uma edição especial do Red Shaped Box, né?
que eram caixinhas em forma de coração que continham, acho que a discografia toda do Nirvana. Inclusive, nosso amigo lá, que estudava medicina lá, né? Enio, Conseguiu uma. Ele tem uma. Tive o prazer. E ele era engraçado que ele comprava qualquer coisa que fosse diferente do Nirvana. Tipo, você tinha um CD pirata com uma capa diferente que ele nunca tinha visto. Ele disse, eu quero. Esse aqui é um fã mesmo. Ele é muito fã, ele tinha vários shows em VHS. E ele compartilhou alguns comigo, outros ele só mostrou. Ele disse, ó, gureja aí um pouquinho. Mas então, teve esse box do Hot Chapet Box. Foi muito interessante. E eu tive o prazer de ter em minhas mãos. Tem muita coisa má. E é um álbum que, assim, que começa com, acho que é Save the Servants, né? Que é música muito massa. Um álbum, acho que talvez mais pesado que o Nevermind. Mas, ao mesmo tempo, eu gosto muito dele porque ele, por exemplo, o Nevermind, ele é mais diversificado. O Nevermind é porrada do começo ao fim. Até Something in the Way, né? Que é do Nevermind, mas aquela música, bicho, escutar aquela música no vinil em caixa alta, ela é pesada, bicho. Mesmo é mais lenta e tal. Mas, tipo assim, o In Utero, ele dialoga com All Apologies, ele tem Dumb, ele tem outras músicas que mostram o outro lado da banda, porque usam cello, sabe? Então, assim, isso mostra como de fato os caras eram diversificados, pô. Como de fato eram músicos muito bons, né? E assim, e tinham toda uma visão um pouco maior da música. Não que fazer só um tipo de som seja ruim. Claro que não, esse DC tá aí pra dizer que não, né? Mas, tipo assim, ele é muito diversificado. E eu acho que aquele álbum ali, ele é muito fiel, bicho. A qualidade dos caras. Ele trouxe mais um pouco à tona a qualidade deles, porque até então o Bleach ele trazia um som mais cru, aquele som meio punk ainda, né? Só que com um pouco mais de peso. Nirvana já foi mais. O Nevermind já foi mais trabalhado, porém ele já executou mais a questão do instrumental dos caras e de diversidade de músicas. A bateria do In Utero, pô, ela é muito forte. Em termos assim, de execução, assim, de como as notas foram construídas, a bateria, mas em termos de sonoridade. Eu escuto e falo, caramba, bicho, esse álbum ficou muito pesado por conta da gravação do som da bateria e da guitarra também. Agora, só uma pergunta que eu ia fazer para vocês dois, que eu acho que o Jossi vai responder rápido. Nosso amigo Mike vai demorar um pouquinho. Mas qual é o álbum assim mais pesado dentro do grunge? Assim, o que tem a sonoridade que você diz, cara, esse álbum aqui dessa banda, ela não é grunge, não é grunge. Eu tenho dois, na verdade. Tanto o Alice in Chains, que tem uma pegada bem mais pesada, quanto o Soundgarden também. Ele apresenta algo mais sombrio, mais próximo do Sabbath, tem algumas músicas que é Slave and the Bulldozers mesmo. Ele é uma música de 9 minutos. E é 9 minutos aquela pegada sombria. Já o Alice in Chains, meu amigo, ali é uma pancada. O facelift mesmo, muita gente diz, é grunge, mas a pessoa escuta o álbum, facelift, e não entra, assim, digamos, eu não considero ele como grunge. Não. Ele chega muito mais próximo de um hard rock, até mesmo em alguns momentos mais próximo do heavy metal. Na verdade, o grunge, ele vem de uma pegada anos 80. Ela tem uma mistura tanto do hard rock quanto do punk. Então, no grunge você não vai ver bandas que sejam semelhantes no som, a não ser tipo Melvins, que são já inspirações para Kurt Cobain ou alguma outra coisa do tipo. Mas no grunge você vai ver, Pearl Jam não tem nada a ver com Alice in Chains, e Alice in Chains não tem nada a ver com Soundgarden. Soundgarden não tem nada a ver com Mudhoney, que não parece com Stone Temple Pilots, que não parece com Stone Temple Pilots, que não parece com Bush. Então que nada parece com Nirvana. Nirvana foi única e cada um teve seu, sua característica. Por isso que eu digo, o grunge foi muito mais um movimento do que um estilo de música. Ele foi mais um movimento. Ele agregou aquela galera de Seattle, uniu uns aos outros. Eles criaram um movimento. E dentro desse movimento foram surgindo as bandas
Pronto, até o Mother Love Bone, que foi do Andrew Wood, ele tinha uma pegada bem anos 80, meio Poison, meio aquela galera hard rock. Então era tudo diferente, bicho. Era cada um tem uma diferença do outro. Cada um tem sua característica. E até hoje, tá aí o Pearl Jam aí pra provar o Alice in Chains, que com o passar dos anos perdeu o vocalista e continua com o mesmo peso. O William Duval tá substituindo muito bem o Lane, né? Inclusive, o último álbum, acho que tem músicas do William também. Composições dele, se não me engano, né? Isso. Então, assim, dentro do grunge, ele teve essa diversidade de coisas. Então não teve um segmento específico de estilo de música, mas sim o segmento de movimento mesmo. É o nosso amigo Mike. Porque o grunge mesmo, ele foi uma coisa muito... Acho que dá pra dizer um divisor de águas, mas que nem já se falou muito bem, né? Porque acho que no final dos 80, né? Até com o surgimento do Guns, que é outra banda que a gente é fã também, a gente é fã, mas ainda assim, de certo modo, ele meio que repetia um pouco a tônica que já vinha dos anos 60, 70, a coisa do cabelão, do hard rock, mas o grunge, eu acho que ele deu um sangue novo pra coisa. Pro rock, assim, de modo geral. Eu acho que meio que, se não houvesse o grunge, eu acho que haveria uma lacuna muito maior no rock. Acho que a gente pode enxergar isso hoje. Se não houvesse o grunge essas bandas, acho que faria talvez um cenário muito mais catastrófico, assim. É como a lacuna que a gente está vendo hoje em dia. A gente, por mais que venham surgir bandas, tudo, tenha redes sociais, YouTube para divulgar as bandas, a gente vê que tem aquela necessidade de novas bandas. Quando um fã de rock, hard rock, heavy metal vai ouvir um álbum, quer queira, quer não, sempre acaba indo lá para a década de 1990, 1980, ali início dos anos 2000, mas quando vem trazendo mais próximo aqui, década de 2010 para até hoje, 2018, já começa a aparecer aquelas lacunas, ou seja, aqueles álbuns que ouve, mas aí de repente você já está novamente lá ouvindo o Black Album do Metallica, o Facelift do Alice in Chains, está ouvindo Iron Maiden, alguma coisa dos anos 80. Ou seja, sempre vai aparecer aquela lacuna quando vai se aproximando, né? Como aqui o Mike acabou de dizer. Realmente, se não tivesse grunge, essa lacuna ela seria muito maior. Eu acho que já na década de 2000, na virada de 2000, o rock já seria como está acontecendo hoje em dia, um estilo que está virando, digamos, mais tradicional. Infelizmente, não é aquele estilo que é popular, que as pessoas solicitam na rádio, tudo. Infelizmente, aquele estilo está virando uma tradição, algo mais como o blues. Eu acho que o grunge foi um dos últimos grandes movimentos que existiram. Tentou existir o Britpop. Eu acho que o último ainda foi o New Metal. New Metal. Então, dos últimos movimentos que existiu. O New Metal ainda pegou ali 2000, 99, 2000, foi até 2005, 2006, por aí. Então, foi aí onde também se acabou ligeiramente, né? Foi uma supernova que explodiu e de repente, que hoje em dia você já não ouve tanto falar assim. Um outro movimento. Que mais ou menos? Acho que System of a Down, né? Slipknot, que acabou, né? Também. Isso. Então aí ainda veio um pouco o indie, né? E o indie veio e já se separou em vários outros vertentes, no caso, né? Ele não conseguiu manter aquela consistência, né? Então já se separou em vários outros modelos, como o grunge, mas ele poderia ter tido um pouco mais de força, né? Muita gente escuta porque já se assemelhou mais ao pop. É algo que e algo que até eu não considero muito. Muitas pessoas consideram que o grunge foi o estilo que matou o heavy metal, o hard rock, na virada dos anos da década de 80 para a década de 90. Eu não considero tudo isso, que a culpa foi absolutamente do grunge. Não sei se Mark e José aqui consideram isso, mas o grunge foi uma pequena parcela, logicamente. Os estúdios, as gravadoras, a MTV passou a focalizar mais nas bandas de grunge. Mas acho que dentro do próprio heavy metal é que começou a ocorrer digamos, uma autossabotagem. Isso. Tivemos um Metallica que depois do Capa Preta lançou o Reload e o Load, que, meu Deus do céu, não vingaram. Escapam pouquíssimas músicas, né? Escapam poucas músicas. Juntando os dois, só poucas músicas. Exatamente. Vem o Judas Priest,
que é exatamente nessa virada de década, Rob Halford saiu da banda e aí veio a lançar algumas músicas, acho que era estilo eletrônico, alguma coisa assim mais pop. Mas acho que 2 álbuns, se não me engano, com Tions, né? Que acho que das bandas clássicas assim que mudaram vocalista, acho que foi a que se deu mais, deu melhor. Acho que foi a banda que conseguiu assim, de fato, mudar um vocalista clássico, assim, de heavy metal no caso, né? Que conseguiu de fato entrar um cara que acho que talvez tenha sido que fez mais jus ao cara que tava. Mas antes de gravar 2 álbuns, né? Acho que o Jugulator e o Demolition, que também são bons, mas não são tanto. Fugir um pouquinho do som tradicional que a banda vinha fazendo, né? E aí vem o Iron Maiden. Saída do Bruce. Vem o Black Sabbath. Deu aquela estancada, não lançou praticamente nada, só veio coletâneas, Ozzy também, só vinha coletânea, não tinha nenhum grande lançamento nesse período. Ou seja, a gente vê que dentro do Guns, pronto, já não esqueci. Existia, né? O Guns em 94 para frente praticamente parou, não fez mais nada. Ficava só da promessa do Chinese. Chinese. Ficou exatamente. Passou uma década, quase 2. Acho que lançou uma música em 98 que foi o My God, né? Que entrou em filme que acho que Fim dos Dias, eu acho, se não me engano. E em 2001 eles tocaram Madagascar no Rock in Rio. E tocaram outra também, agora não me recordo. Acho que tocaram a própria Chinese, né? Isso. Que era assim, música de trabalho. Isso. Lembro, tem uma fitinha cassete com ela. E aí, pô, né? 2002. Capa produzida por mim, claro. Aí a gente vê realmente que não dá para levar, digamos, culpar o grunge pelos problemas dentro do hard rock. Já vinha faltando gasolina e só fez ajudar. Eu acho que o grunge foi fundamental pro rock. Foi. Eu acho que se não tivesse pintado o grunge, bicho, eu acho que, como disse Clebinho, a gente ia ter uma lacuna muito maior. Complicado. Porque esse apoio de mídia, esse apoio de sabe, renovação de público, acho que com essas bandas parando, que estariam um gás, tanto que alguns voltaram, né, ainda tiveram gás para voltar, mas parando ali no final de 80, começo de 90, seriam tipo, sei lá, uma década inteira sem lançar nada de fato substancial. Então, assim, se não pintasse o grunge para lançar esses álbuns, esses 10 anos que o rock não estaria em evidência, seria muito complicado para voltar de 2000 para cá, sabe, a renovação de público, a espaço em mídia e vendagem e tal. Principalmente que hoje em dia muitas bandas não têm tanto interesse do lançar o álbum físico. Vai nas plataformas de streaming porque na verdade a gente está tendo que evoluir, né, com essas coisas. Hoje em dia custa muito mais você produzir um álbum completo e você lançar, e deles você só aproveitar 2 ou 3 músicas como carro-chefe e o restante das músicas ficarem perdidas, né? Porque você, por mais que toque em show, você não vai vender. E tá mais hoje em dia a música, ela tá evoluindo muito rápido por conta da internet e tudo mais. Tá mais fácil você deixar uma música em evidência, você lançar um single, mesmo que sejam 2 músicas, você lança o single, trabalha em cima de uma, você vai dando aquele trabalho. Quando ela vai se esquecendo, você já está produzindo outra. Você já lança, você já sobe novamente no topo, enquanto vai trabalhando. Hoje em dia a música está mudando bastante. Está tendo que se adaptar à questão de internet, né? Spotify está aí, tem SoundCloud, tem várias outras plataformas. Isso, Deezer. Então eles estão trabalhando bastante nisso. Então não adianta você lançar um CD completo. Você lança um CD completo, mas somente algumas músicas vão ser aproveitadas para você vender em cima disso, né? Propriamente até aqui mesmo no YouTube acontece isso. A banda lança o single, lança uma música de trabalho, faz o clipe e joga no YouTube para exatamente ver se aquela música de trabalho ela vai agariar fãs. Se não tiver, já corre atrás de outra. Inclusive isso, até para as gravadoras também, eles têm que fazer esse teste de mercado para poder ver se o artista vai vender ou não, para poder eles investirem. Então tá bem complicado assim, questão de cenário. Evoluiu e se o artista não se adaptar também, vai ficando para trás, vai virando dinossauro. Democratizou por um lado, né, o acesso à informação, à difusão, de você gravar um material sem poder difundir,
Mas, por outro lado, tem essa coisa de que meio que depende, talvez, um pouco mais de você, né? Isso, E de como é que esse público vai receber o que você está fazendo. com certeza. É que ocorre muito, muito mesmo, de terem vários lançamentos, tipo cópia um do outro. O músico viu que aquele estilo deu certo e vai fazer uma cópia xerocada daquela música. Isso. Algo que, por exemplo, na década de 80, início de 90, não ocorria tanto. Ocorria, logicamente, bandas que pegavam o estilo e utilizavam. Inspiração, né? Inspiração. Mas você tinha que ter uma qualidade técnica. O estúdio não fazia milagre. Hoje em dia, um cantor pode cantar com a voz do Tio Patinhas, do Pato Donald. O estúdio vai chegar lá, vai usar toda a tecnologia para melhorar aquilo ali. Faz milagre, né? Tá aí MC Loma para nos provar. Uai, Sebrútios! Tem mais, né? Tem mais gente nessa. A lista se falar, mas a lista vai. Então, hoje em dia, os estúdios, tanto os estúdios gravadoras e tal, eles estão investindo mais nisso, né? Então, você tem que lançar uma música, você tem que fazer sucesso com a música, então ela vai ser seu carro-chefe ali até você ter que produzir outra coisa melhor. Claro que melhora também para o músico, porque você passa, digamos, quando ia se gravar um CD, tinha que passar uns 3 meses produzindo aquele CD, produzindo música, então você tinha que ter um tempo parado só reunido ali. Não, e hoje em dia você pensou uma música aqui, vamos fazer essa daqui, ver se dá certo. Lançou, foi legal, não lançou, não deu bom, já esquece, já vai para outra já. Aí um dia você lança uma música, se quiser. Ficou bem mais fácil. Inclusive até a questão da produção audiovisual também tá bem mais complexa, né? Aí há os críticos que falam que isso deixa a coisa mais efêmera. Que essa necessidade de você estar sempre lançando faz com que a qualidade vá lá para baixo. Porque esse consumo, como ela é mais rápida, tipo assim, que a pessoa faz a música, né? MC Loma, das pessoas, a música o hit do carnaval. Jojo Todinho, Anitta, não sei mais quem. Tipo assim, lança aquela música, ela vai tocar 3 meses. Sim. Ela tem uma validade, né? Pega o dinheiro que puder nesses meses, faça alguma coisa, faça, né? Coloque dentes, coloque no cabelo, né? Como ela fez, né? E tem também, por exemplo, aquelas bandas que acabam em qualquer estilo ficando vinculado àquela música. Isso. Por exemplo, quando se fala Los Hermanos, lembra qual música? Ana Júlia. Quando se falou, por exemplo, do Nirvana, quando o Nirvana explodiu, se falava qual? Smells Like Teen Spirit. Chegou um momento até mesmo que Kurt Cobain já não queria mais tocar ela. Ele ia fazer apresentações de TV, tudo, e ele dizia, não quero tocar essa música. E o estúdio chegava lá e forçava, não, você vai ter que tocar ela, porque é o carro-chefe, é ela que está passando 30 vezes por dia na MTV, vai ter que ser ela. E ele não queria mais. Ele falava tipo assim, eu quero tocar coisas tipo All Apologies, Dumb, né, que a gente já falou. Isso, o repertório acaba ficando, né, bitolado. Ocorre também esse problema. Ocorre com o Metallica hoje em dia. Você vai, que nem eu vi outro dia o cara falando que eu fui 3 shows do Metallica, mas eu descobri que eu realmente não fui pra ver o show do Metallica, porque eu já tinha visto. Eu fui pra ver as outras bandas que tinham com ele. No caso do Rock in Rio, fui pra ver o Alice in Chains, fui pra ver o Motorhead. Não necessariamente o Metallica, que foi o objetivo que eu saí pra assistir. Mas aí, exatamente. Porque o Metallica tá com o mesmo repertório acho que modificou agora por conta do álbum mais recente, né? O Hardwire. Isso, pronto, que acrescentou. É muito bom, né? Tava precisando de um recall. E aí vem aquele problema, exatamente, da música já nesse período. Como o Mike aqui bem lembrou. A música está se tornando efêmera. As pessoas vão recorrer ao quê? Vão recorrer, digamos, aos clássicos. Aí quando uma banda lança um álbum que só tem 2 carros-chefes, como o José falou, que lança um álbum com 2 músicas importantes e as outras ficam de lado, o fã vai ouvir aquelas 2 músicas e vai levantar o cartaz. Toquem as músicas antigas, toquem a década de 1980, por favor. Toquem Enter Sandman logo. Por favor. Toquem Toquem descendo logo. Toquem, pronto, para acabar. Aí não querem digamos, aquela música, mesmo sendo um álbum muito bom, com várias músicas boas, acaba as músicas boas se tornando, digamos, descartáveis, se tira 1 a 2 para clássico,
E se junta com aquelas outras que já vêm, digamos, como carro-chefe da banda desde seu lançamento na década de 80, na década de 90. Só para comentar rapidinho, a gente tá falando do Metallica, né, comentando no instante, esse álbum mais recente, de 2016, né, o Hardwired, acho que das bandas clássicas que lançaram de 2010 pra cá, vou colocar assim, eu acho que talvez seja o melhor álbum. Porque de 2010 pra cá, o Judas Priest lançou o álbum, em 2014, se não me engano. O Iron lançou em 2010, lançou em 2014 também, em 2015 o Book of Souls. E o Metallica também, mas esse do Metallica eu acho que ele tá com mais gás, sabe? Ele tem um fresco diferente nesse álbum do Metallica. Então assim, acho que também tem esse lado, né? Você faz tipo um álbum muito bom, fantástico, e a galera meio que tipo escute, tá, legal. Meio que, poxa, o álbum é fantástico, escuta mais um pouquinho, tenta prestar atenção. Ah não, quero ver o Black Album. Mas aqui, fazer uma pergunta aqui, mas também eu vou até responder. Será que os próprios fãs de rock and roll, né, que estão sendo, digamos, os assassinos do próprio rock, tendo em vista o quê? Que quando uma banda, tipo, por exemplo, Metallica, Iron Maiden, até, digamos, Pearl Jam, bandas alternativas, quando eles lançam um álbum com uma sonoridade diferente daquela que o fã já está habituado, o fã vai dizer, virou poser, virou comercial, se vendeu para mídia. Será que isso também não tem a ver para essa, digamos, até mesmo decadência que está ocorrendo com o rock atualmente? Porque a gente viu no caso, por exemplo, do New Metal. Qualquer pessoa que gostasse de heavy metal tradicional, quando via um fã, um menino, um rapaz com a camisa do System of a Down, do Korn, dizia, vou rasgar porque eu não aceito esse estilo. A gente vê em movimentos aqui na cidade, né? Será que nós não fizemos, né? Já sofremos esse bullying. Já fizemos, mas... Será que isso daí não é um dos motivos... amigos que são, né? Aquele negócio, né? Será que isso daí não é um dos motivos para, digamos, essa falência do rock, essa conservadorismo, esse conservadorismo dentro do rock de não aceitar a mudança? Sim, também, né? Tipo, você não aceitar que aquela banda, a determinada banda, ela mudou um pouco mais seu estilo e você deixar de consumir, porque o que leva uma banda a continuar na sua carreira, na sua trajetória, é o incentivo do público. Se o público não comparece, se o público não compra, se o público não consome tua música, qual a razão de você existir? Então, o que está acontecendo com o rock hoje em dia? Como eu disse, o rock, boa parte está se espalhando na vertente pro pop. Então, às vezes você está escutando aqui um Arctic Monkeys e de repente entra uma Rihanna, que já vai pro pop, né? Já vão distribuindo, principalmente no YouTube, que ele tem agora essa função de botar artistas semelhantes e vai indo, então já vai te levando a escutar outras coisas. Tanto por isso aí, quanto também os lançamentos das bandas não estarem com tanta qualidade, digamos assim, que agrade ao público, né? Pronto. O Metallica passou muito tempo produzindo algo que não agradou ao próprio público. Então as pessoas não estavam consumindo isso, estavam voltando para o clássico, como disse Kleber. Então isso aí, o próprio público, com certeza, é um dos principais motivos da música, do rock and roll, tá nessa decadência. Porque se você não consome o rock and roll, como é que ele vai existir? É verdade. Só falando do Metallica, que já lembrou pra gente, lançou o Centeng em 2003, que caíram de pau em cima. Acho que tem músicas muito boas, eu acho, naquele álbum. A bateria matou. Né? Mas tem muitas músicas muito boas do Centeng. 2003, vamos analisar, beleza. Lançou outro em 2008, que foi o Death Magnetic, né? Isso. Um álbum bacana e tal, mas aí depois foi lançado de estúdio em 2016. Foram 8 anos de ato. Então, assim, essa demora também, ela enfraquece o reconhecimento do público, sabe? Você tá, por mais que você seja uma banda muito grande como Metallica mas se você não continuar em evidência, se deixar conta de outros fãs, assim, os caras vão lançar daqui a 15 anos, outra coisa, daqui a 10, daqui a 5, já fica meio uma piada, né? Essa demora, esse atraso no lançamento. Vou lançar depois de muito tempo. Quer queira ou quer não, você tem que se manter um pouco em evidência também. Mesmo que você não esteja lançando algo, você tem que estar
produzindo. Hoje em dia, como eu digo, a indústria audiovisual, ela tá aí. Se você não tiver produzindo alguma coisa, mesmo que seja um videozinho cômico, digamos, ali, eu já vi alguns do Metallica lá eles dentro do carro cantando. Aquele apresentador também, que eu esqueci o nome dele. Jimmy Fallon, fazendo aquele... Tem que se manter um pouquinho ali. Então já não estavam sendo tão esquecidos por conta disso. Imagina hoje em dia como seria o Nirvana se existisse ainda. Com Kurt Cobain. Ou sem Kurt Cobain. Kurt Cobain carreira solo. Cara, eu acho que se ele saísse do Nirvana... Você imagina como é que ficaria? Porque você sabe que ele sempre tinha suas briguinhas internas. E antes do Nirvana, antes do falecimento de Kurt, eles já vinham tendo umas brigazinhas internas, justamente por causa dos royalties, dos negocinhos lá. A gravação do Unplugged já foi complicada, né? Porque tinha uma questão com o Dave Grohl, que ele não batia fraco, ele não tocava fraco, então assim, depois ele vai ficar bastante na gravação e tal. Aí também teve, se não me engano, uma briga lá sobre a quantidade do Nevermind, né? Dos royalties, que era para ser uma quantidade para uma quantidade para outra. Ele queria bem mais do que o que eles tinham acordado dividir, então rolou esses estresses aí. Imagina hoje em dia, como seria o Nirvana, ou não existiria mais o Nirvana? Eu acho que se ele tivesse saído da banda, eu acho que ele não formaria outra banda. Eu acho que ele seria um cara que, se ele continuasse na música, acho que ele continuaria, seria um cara mais esporádico. Tipo assim, aparecer uma vez ou outra com violão, uma coisa assim, porque eu acho que ele hoje com 51 anos, cantar Rape Me seria complicado. Eu acho que ele canta tipo Rape Me hoje em dia seria um pouco complicado, né? Mas eu acho que se a banda tivesse implodido, né, acabado de dentro pra fora, eu acho que ele não teria feito outra banda. Ele não. Ele tem certeza que certeza não, assim, a gente especulou, né, que eu acho que ele não criaria. Ele continuaria na música e tal, porque ele era um cara gênio. Ele era um cara diferenciado. Ele teve, dá pra dizer que teve um antes e um depois de Kurt Cobain. E com outros poucos, né? Mas eu acho que ele não teria feito outra banda. Eu acho que ele teria feito um trabalho solo. E não tão regular assim. Seria uma coisa bem esporádica. And the Oscar goes to... Mas realmente acho difícil que ele continuasse no Nirvana. Já estava chegando um momento de, digamos, saturação já. Quer queira, quer não, o Nirvana, como José aqui bem lembrou, já estava chegando um momento de que já estava causando um certo estresse interno. Eles iam se separar, não iam suportar isso, não iam suportar a pressão. Diferentemente, por exemplo, que vemos bandas aí durar a carreira toda sem mudar a formação. Mas isso aí vem do quê? Vem do momento em que, digamos, um gênio não se sobressai sobre outro. Quando um gênio começa a se sobressair sobre outro, aí ocorre a divisão, um vai para cada lado. Aí nós temos exemplos, por exemplo, do Steve Harris, do Iron, com Bruce, na saída dele. Não foi uma saída tão amistosa. Ei, vou lançar uns álbuns ali. Beleza, tudo bem. Vai lá. Vai lá, filha. Não foi isso. Não foi. Poxa, eu devia ter trazido a biografia do Bruce Dixon, a autobiografia. Que ela, em muitos momentos, é bem chapa branca, assim, ele devia ter falado algumas coisas. Mas, assim, ele fala pouco do Steve no livro. Ele fala que... Quando ele tira o episódio da volta dele pro Iron, o produtor, acho que foi o Martin Birch, organizou os dois para conversarem. Disse, foi num barzinho pequeno, tá, foi conversar lá, e disse, o cara saiu, né? Eles ficaram os dois lá de fora, meu irmão, disse, rapaz, se escutar um grito eu entro, ó, disse que o cara tá lá fora, se escutar um grito eu entro, bicho, se dizer de quem foi, eu entro pra ver o que é. Aí eles conversaram lá e tal, mas assim, você vê que no livro tem umas coisas que acho que não... deixaram passar porque, por conta o distanciamento do tempo e tal, mas tipo assim, não foram tão bem resolvidas assim não, né? Acho que a saída dele, porque assim, quando ele saiu do Iron, só pra tentar amarrar, né? Ele fez mais sucesso que o Iron, a carreira solo dele foi. Em termos de vendagem de disco, de divulgação, então isso também meio que ficou uma coisinha tipo... cutucando ali, entendeu? Assim, mesmo que ele não queira, mas ficou uma coisa tipo assim, tá vendo? O cara saiu, o cara se deu bem, e vocês ficaram, né? Tipo, meio que... E aí? Então... Porque no livro ele fala assim, esse trecho ele fala que a volta dele para a banda foi uma salvação para a banda. Ele fala isso no livro. Que assim, se ele não tivesse voltado para a banda, provavelmente a banda teria acabado. Porque ele não era a intenção da banda voltar
assim, depois do segundo álbum com o Blaze Bayley, gravar mais nada. Porque assim, eles viram que, tipo, a intenção meio que, agora que o Blaze tem uma casa própria, tem um carro, beleza, o cara se Estabeleceu. vai ter um dinheirinho com o rock da banda, tá meio que, tipo, beleza, mas não dá pra gravar mais um com esse cara, não. Foi algo mais ou menos também como Axl Rose e Izzy Stradlin. Aí foi um negócio assim meio que quando o Izzy saiu da banda, muitos críticos disseram, agora acabou, não vai conseguir lançar mais nada. Porque era a mente que planejava todas as músicas. Isso, tem uma biografia do Guns, que é de 2016, do Mick Wall, que esse cara é citado na música Get in the Ring do Guns, que os caras xingam ele na música, e depois ele vai fazer a biografia do Guns. Ele conseguiu entrevistar os caras dos anos 80 e tal, entrevistou o Izzy. Tem uma parte que ele fala do episódio que o Izzy ia sair da banda, nas várias vezes que ele fala que ia sair da banda, ele, tipo, pediu dinheiro a um cara que era o manager da banda, pô, eu quero dinheiro e tal. Os caras arranjou, parece que foi $100 mil pra ele. Disse que ele pegou esse dinheiro, colocou na calça, nas meias. O velho dólar na cueca. Encontrar com o cara no bar, pô. Aí o Izzy, você da banda não, cara, se pense bem, o cara, pô, mas cadê aquele day e tal? Você já guardou e tal, pode ir pra casa, o dinheiro tá aqui. O cara, hã? Ele, levanta a camisa, o dinheiro tá aqui. Aí, abaixa essa camisa, mano. Acho que os políticos brasileiros aprenderam a ler essa biografia aí. Se influenciar. Aí é exatamente aquela questão. Quando bate gênios dentro de uma banda, tem que ter, digamos, um jogo de cintura muito grande para não ocorrer uma cisão, um ir para cada lado, ocorrer uma briga interna. E eu acho que dificilmente, vamos ser sinceros, Dave Grohl e Kurt Cobain não iam, digamos, bater muito bem o gênio de um com o outro durante tanto tempo. Tanto que logo após assim, o acontecimento, um ano depois, já estava o Foo Fighters. Já estava o Foo Fighters estourando. Literalmente no ano seguinte, 95, né? 95. Lançaram For All My Life? Não, foi... Porque depois tem o 97, que é muito bom. Não sei se é o que tem Everlong, que é o 97, eu acho que aí já meio que sucesso mesmo assim. Foi. Que o primeiro foi bem assim, um lançamento tipo para despontar. Mas foi já no segundo aí que digamos que encaixou. Isso. Mas é exatamente aquela questão de gênios. Quando junta um gênio de um com o outro, é difícil. Mas é difícil quando junta gênios. Aí, como já lembrando, acho que dificilmente o Nirvana aguentaria décadas como Nirvana. A cisão iria ser inevitável. Eu acho que era muito frescor para durar 30 anos. Acho que... Às vezes também tem isso, quando a coisa meio que desponta rápido demais, assim, não foi tão rápido, a gente sabe, tipo assim, mas quando meio que fica grande demais, às vezes, tipo, quase inalcançável, é difícil demais, tipo... O efeito supernova. Depois é muito difícil manter aquilo, pô. Realmente acho que... Não é como um Pearl Jam, né, que já há tantos anos só mudou o baterista só 2 vezes, o restante da turma continua a mesma, desde antes do Pearl Jam, né? Com muita regularidade, a questão da qualidade dos álbuns, né, elas vai se manter, não é uma coisa repetitiva no mau sentido. Isso. Muita gente acha que depois o Teen e o Versus foram os melhores álbuns e os outros eles... Mas ao meu ver, né, todos os álbuns sempre se mantêm na sua linha e esses últimos, então, que eles estão lançando com uma qualidade um pouco mais diferente, uns arranjos mais diferentes. Eles estão inovando, né? O grunge é grunge, continua sendo grunge. A gente ainda toca, a única banda que toca grunge, agora com o Edson Chains depois que voltou também, as únicas bandas que tocam grunge ainda desde da década de 90, né? E tocam com qualidade. E os shows sempre lotados, né? E são bandas respeitadas, né? Sim, o respeito também. Eu fiquei triste quando estavam anunciando que iam voltar ao Temple of the Dog também. O Chris Cornell infelizmente é um ano, né? Pediu pra sair. Parece que foi ontem, né, cara? Né? Ia ser bem interessante essa volta. Há vários anos, várias décadas depois, eles voltarem com o Temple of the Dog. Sonho, ver o show. Quando a gente fala assim de músicos,
a gente vê também que uma das coisas que veio a causar uma, digamos, uma não é nem decadência, um esquecimento do rock aqui no Brasil foi exatamente a falta também de ídolos. Isso aqui, não sei se vocês concordam, mas a partir do momento que tivemos, por exemplo, a morte de Cazuza, Renato Russo, Cássia Eller, Raulzito, ou seja, o rock brasileiro ele começou a perder a referência, assim, digamos, aquele astro que vai impulsionar. Vocês acreditam que, no caso Brasil, isso aí tem a ver ou não? É aquela mesma estrutura do funk, não aceita a mudança da banda e por isso a banda continua aquele mesmo estilo e acaba saindo da mídia. Eu acho que teve a ver sim, porque no caso do Brasil, eu acho que foram eventos muito ruins, aconteceram muito próximos. Em 89 morre o Raul, em 90 morre o Cazuza, em 96 morre o Renato e os Mamonas, né? Que também. Diferença de 6 meses de uma coisa para outra. Aí, então, os anos 90 foram muito conturbados no Brasil, em vários aspectos. Na música, você tinha massivamente a ideia de você fazer o sertanejo, né? Sertanejo, teve o axé, teve aquele romântico meio mela cueca, então assim, a coisa da mídia incentivava mesmo, já parece que quando houve a mudança, o foco, né? Parece que quando houve a mudança de 1980 para 90, parece que assim, não, até o Renato Russo fala isso em uma entrevista, né? Um DVD que eu tenho dele, ele fala que assim, parece que quando houve a mudança, assim, entrou na década de 90 a mídia parece que agora a gente vai meter o pau em todos do rock, o que fizerem a gente vai descer o pau. Aí eles gravaram o 5 da Legião, que eu acho que é um álbum fantástico. Muito fantástico. Ele disse que, tipo assim, um álbum que caíram de pau em cima mesmo assim. Aí eles gravaram o Descobrimento do Brasil, 93, que eu também acho muito bom. E meio que, tipo assim, eles não tinham como criticar. Mas tinha aquela estrutura de assim, a gente não vai se tomar o que eu fizer. Tudo que lançarem agora é ruim. Tudo. E isso influencia porque você perde o norte. Porque assim, a gente fala, claro, tiveram muitas bandas nos anos 70, Made in Brasil e tal, muitas bandas muito boas, mas assim, a década até o Vitor Vestido do Lobão falando sobre isso ontem, né, do livro que ele lançou sobre o guia politicamente incorreto do rock dos anos 80 no Brasil, que ele fala que assim, de 80 a 89, no Brasil foi o período que mais se fez música, assim, literalmente assim, de música gravada, música registrada, não houve na história do Brasil um período que você literalmente fez mais música. Claro que hoje você tem para mensurar de outras maneiras, né? Mas, assim, e muita música que de fato virou, assim, referência para o cancioneiro popular e tal. Tipo assim, Legião, um cara que, sabe, mora em qualquer lugar, toca uma coisa, o cara sabe cantar, pelo menos uma parte da música, né? De Tempo Perdido e tal, Ceará e tal, e outros artistas também. Então, assim, era uma referência. Então, assim, quando você, além da perda dessas pessoas, você tem uma ideia da mídia de você só massificar outros estilos, realmente aquilo você vai meio que escanteando, né? E chegou aqui você vira de fato só meio que underground mesmo e só que vai cavar lá que vai escutar o seu som. Sem falar também as várias outras bandas que foram se acabando aos poucos também, né? Titãs foi aos poucos perdendo seus integrantes, né? Eles foram se dividindo, justamente a questão que o Cleber estava falando dos gênios, né? Vários gênios em uma banda só. Banda com 8, né, cara? E 8 e 6 vocalistas, 5 vocalistas, eu acho, né? Isso. Aí foi se perdendo. Nando Reis foi seguir sua carreira solo, cada um foi seguindo seu caminho, né? Isso aí também, eu acredito que também contribuiu. Mas hoje em dia, o que falta também é, digamos, a gente tem mais canais, porque a mídia tá oprimindo mais, tá trabalhando mais com outras coisas, né? O que vai dar dinheiro para ela, a mídia tem que trabalhar, claro. Cada um tem que. Mas o que acontece? Nós temos mais acessibilidade às bandas, aos projetos existentes. E eu acredito que seja mais por preguiça do público mesmo, de querer consumir algo novo. Porque tem muitas bandas boas, cara. Assim, tem muitas bandas boas, cara. Scalene tá aí, ó, provando que tem um somzão de qualidade lá de Brasília. E os caras fazem som leve, som pesado. Tem uma variedade. Tem a Far From Alaska, que é uma banda muito boa, que eles surgiram com composições próprias, porém eles
fazem um som em inglês. E eu acho de uma ótima qualidade. É tanto que eles estão mais pra Europa agora. Tem Muito moderno, velho. E isso, um som bem moderno, bem conceitual. E temos também o Terno, cara, que é uma banda muito boa, que ela tá se deslanchando aí um pouco mais. E assim, como eu digo, ainda estão, digamos que eles estão meio, ainda puxa, a galera classifica já como mais pop, mesmo por ser indie. Então, assim, fica faltando esse pouquinho de qualidade mais da galera, que tipo assim, se aquele Salvador chega lá... O que hoje é complicado, né? Porque o que houve na década de 80, só para tentar referenciar, foi que assim, foram muitos artistas muito famosos na mesma época, por Titãs. Acho que eram 8, aí você tinha que cantavam, né? Branco Melo, Nando Reis, Arnaldo Antunes, Sérgio Brito e Paulo Miklos. 5. Tem mais alguém? Não, acho que quem não cantava era o Charles Gavan, que depois que fez back vocal, e o Marcelo Fromer. E tinha mais alguém. Que eram 8 pessoas, só falei 7. Tony Belotto. Pronto. E assim, conseguiu manter essa formação até 91, né? Quando o Arnaldo saiu da banda. Então, assim, em 80 era meio que aquela coisa assim, meio que tipo, Deus pisando na terra, pô. Tinha um Renato Russo que eu já tipo, o que esse cara tá escrevendo, pô? Tipo, o próprio Cazuza, o Humberto Gessinger e tal. Então, assim, tipo, velho, o que esses caras estão fazendo? Você ouvia e falava, caraca, velho, tipo. Isso é muito além do seu tempo, assim, por mais que as gravações fossem complicadas, não por conta das bandas, mas por conta também dos estúdios e das gravadoras que não queriam gravar, não sabiam gravar esse novo som, então você meio que, a ideia era fazer o pior possível na gravação mesmo, assim, faça uma coisa ruim mesmo na gravação, para ver se isso para de encher o saco, mas ainda assim conseguiu ter um boom muito grande. Mas que nem já se falou, né? Hoje tem muitos artistas muito bons. Só que vai ser difícil meio que ter aquele cara ou aquela. Falta ser aquela pessoa, né? Aquele que vai chegar e dizer, eu sou o salvador do rock and roll, cara. O grande nome de uma geração e tal. O que é difícil. Infelizmente. No nosso cenário atualmente. Já dizia Cazuza, nossos heróis morreram de overdose. Meus inimigos estão no poder, né? Porque também o rock and roll hoje em dia já virou mais, como é que diz? Certinho, né? As bandas não curtem mais o velho sexo, drogas e rock and roll. Hoje a galera é bem politicamente correta e tal. Tem isso também de você meio que deixar o som mais polido, tanto no instrumental quanto com as palavras, porque você meio que, tipo assim, se você não avisa tanto, você conquista mais fãs. Eu sempre que falo do Nirvana, né, trazendo o tema, eu falei, caraca, bicho, tipo, a gente ouve, né, Rape Me, né, no inglês e tal, eu falei, caraca, bicho, imagina escutar isso no original, velho, pra galera. Você bota, bicho, tá maluco dentro, mistura, bicho, eu falei, pô, isso era de uma coragem, assim, de uma coragem, né, pô, de uma, porra, tipo assim, de fato a gente sabe, a gente é o que a gente tá falando mesmo assim, a gente não quer agradar, não quer fazer uma coisinha, sabe? O rock parece que deixou de ser rebelde, né? Saindo da rebeldia. Isso, então, saindo da rebeldia para virar politicamente correto. Isso também pode ter contribuído, né? Que a rebeldia que fazia ser diferente, né? Até parafraseando um conhecido nosso, né, que falava que, tipo, aqui na região, né, abre aspas, evento de rock aqui não dá certo. Dá certo só evento de fulano, porque é pop, né? Não sei o que, meio que. Não sei bem se a culpa era meio que do rock, não. Acho que tem uma coisa meio que talvez mais geral de você não querer tá sendo contrariado também. Então, assim, esse som que é mais pop, essa coisa mais polida, ela não avisa de você, não faz você pensar, não faz você meio que dar aquela. Então, meio que tipo, tá bom. Você vai até consumir o que você já viu, só que de uma maneira talvez um pouco mais repaginada, mas é que você já viu e tal, meio que tá só. Né? Falta essa agressividade, essa rebeldia. Mesmo que existia no rock and roll, que é a poesia misturada com que era, cara. Muitas vezes acho que quando a sociedade entra num momento de, digamos, de bem-estar social, naquele momento em que há, digamos, uma decadência econômica, um problema político, alguma coisa assim, há mais aquela necessidade de se rebelar. Eu acho que é exatamente aí que as pessoas partem para a música.
Não, nos anos 80 realmente tivemos muitas bandas boas de rock, principalmente por quê? Porque era a situação política, era período da ditadura militar, muitas pessoas utilizavam a música como uma válvula de escape. E aí entra na década de 90, mas quando entra na década de 90, entramos com uma crise econômica avassaladora, inflação na casa de 1000% por mês. E aí volta novamente aquela rebeldia, aquele negócio da pessoa extravasar. Vou extravasar onde? Como? Na música. Acho que teve muito disso também. Tem. Acho que essas coisas, elas perpassam tudo, né? E acho que a arte a arte mesmo, assim, acho que não se furta de se posicionar, né? Contra essas coisas. Então, assim, talvez assim, a gente tenha meio que experimentado uma coisa um pouco melhor, não tão ruim, né? De anos 2000 para até 2010, mais ou menos. Então, assim, meio que talvez não fazer tanto sentido você ser rebelde. Talvez a gente pode até meio que falar a ideia de ter surgido bandas tipo Restart, uma coisa mais que era o rock do bem, né? Eles falam rock colorido, né? Rock que não contestava. Eu sempre achei esse tipo rock sem contestação. É tipo. Não precisa ser contestação. Não se tira uma coisa da outra. Não se... Desvirtuaram o coitado do rock. Pobre rock. Pois é. Vamos aí para alguma consideração aí final sobre grunge. Vamos tentar dar um diagnóstico assim sobre o útero, né? Porque é complicado, a gente meio que tá especulando, né? Assim, como o próprio nome já diz, a gente foi daqui para lá. Aí já saiu o grunge, pra você ter uma ideia, como o grunge foi importante na cultura rock do mundo, né? Nossa, velho, não. O comportamento mesmo assim foi muito interessante. Porque muitas coisas que vieram depois, nos anos 90, o próprio Britpop, tipo Alanis Morissette, Four Non Blondes, isso bebeu, cara, do grunge. Acho que o grunge mesmo assim, a coisa de estética de clipe, nem já se falou, estética visual, estética no vestimento, sabe, assim, na vestuária, né? Então, assim, o grunge não foi só música. Tanto que o grunge até hoje é ainda existente na estética visual. A estética visual, você, assim, tem clipes que você vê, você sabe, assim, poxa, isso aqui é tipicamente anos 90, ou é grunge, né? Porque você tem alguns aspectos que são meio que semelhantes, assim, à ideia e tal, né? Grunge é arte. Só que eu tenho a dizer, grunge é arte. Grunge é arte. É cultura. Beleza, pessoal? Então, vamos dar as mãos e orar para quem? Não há Messias. Para o Senhor. Não há Messias. Você percebeu a referência? Não vou dizer nome não. Não há Messias. Então, beleza, valeu. Espero que vocês tenham curtido aí essa volta do Velho Chico Rock Club. E fica aí para a próxima. Até mais, cremosos. Tchau. Valeu.